the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. A expressão serviços mínimos bancários pode soar técnica, mas na verdade representa uma das formas mais simples, acessíveis e equilibradas de ter uma conta bancária em Portugal. Hoje vou mostrar-te porque é que esta conta é especial, quanto é que ela custa, quem é que a pode usar e por que motivo está a crescer ano após ano. Ora, a conta de serviços mínimos bancários é uma conta de depósito à ordem que dá acesso aos serviços bancários essenciais, mas com um custo muito reduzido. Aqui incluímos o cartão de débito, o home banking, levantamentos, pagamentos e transferências, quer seja dentro do próprio banco ou para outras instituições. Permite ainda realizar dezenas de transferências interbancárias por ano e usar aplicações como o MBWay para pequenas operações mensais. A grande vantagem aqui está no preço, a comissão anual é limitada por lei a 1% do IAS. Em 2025, isto significa que por ano o custo de manutenção destas contas é de apenas 5,22€. Simples, transparente e sem surpresas. A adesão é acessível, qualquer pessoa singular pode abrir uma conta destas, sem restrições de rendimento ou de idade. Basta não ter outra conta que ofereça o mesmo tipo de serviços. E quem já tem uma conta pode convertê-la, se quiser, facilmente para o regime de serviços mínimos bancários. A lei também prevê exceções para pessoas com mais de 65 anos ou com incapacidade igual ou superior a 60%, que podem ter contitulares, mesmo que estes mantenham outras contas bancárias. Os bancos são obrigados a disponibilizar esta conta e não podem recusá-la injustificadamente. E para percebermos o peso real que estas contas SMB estão a ter, vale a pena olhar para os números mais recentes. No final do primeiro semestre de 2025, existiam em Portugal quase 260 mil contas deste tipo, um crescimento de 5% face ao final de 2024 e 10% comparando com o mesmo período. Só nos primeiros 6 meses de 2025 foram constituídas mais de 16 mil novas contas. E o mais curioso é que a maioria não são novas aberturas, resultam na conversão das contas tradicionais, o que mostra que muitos clientes estão a migrar para uma alternativa mais económica. O perfil dos titulares revela ainda mais sobre a importância social deste serviço. No primeiro semestre deste ano, quase 43% das novas contas foram abertas por pessoas com mais de 65 anos e no total mais de 3/4 das contas têm um único titular. As condições especiais continuam a ser usadas de forma moderada, mas também demonstram aqui a flexibilidade e o alcance deste regime. É interessante ver que ter uma conta de serviços mínimos bancários não impede ninguém de aceder a outros produtos. Quase 1/4 dos titulares têm depósitos a prazo e cerca de 15% têm também produtos de crédito associados ao mesmo banco. A conta SMB não exclui ninguém do resto da oferta bancária, apenas reduz os custos essenciais. A oferta é obrigatória em todas as instituições que disponibilizam contas à ordem, mas o mercado mostra também uma forte concentração. 5 instituições em Portugal concentram mais de 80% das contas dos serviços mínimos bancários e 2 delas têm mais de metade do total. Apesar disso, o número de contas cresceu em praticamente todas as instituições, o que prova que a procura é transversal. E porquê é que isto é importante? Porque estas contas são mais do que um produto financeiro, são uma ferramenta de inclusão, de equilíbrio e de transparência. Garantem que qualquer pessoa, independentemente do seu rendimento ou fase da vida, pode participar ou ter acesso ao sistema bancário sem suportar custos que muitas vezes são um obstáculo real. São também uma resposta prática para quem apenas precisa do essencial e quer evitar comissões elevadas. Com um valor máximo de pouco mais de 5€ por ano e uma utilização que cresce de forma consistente, estas contas afirmam-se cada vez mais como uma solução moderna, equilibrada e justa no nosso panorama financeiro. Se tu procuras uma conta simples, completa e económica, esta pode ser a escolha mais acertada para ti. Mas se isto para ti não fizer sentido, então há pessoas próximas de ti para quem pode fazer uma diferença gigante, como por exemplo os teus pais ou os teus
seus avós. Muitos deles continuam a pagar comissões bancárias elevadas por hábito, por falta de informação ou simplesmente porque acreditam que é assim porque sempre foi assim. Passam anos com a mesma conta, não sabem que existe uma alternativa muito mais acessível, transparente e protegida por lei e muitas vezes são precisamente eles que mais beneficiam desta poupança. Especialmente se estão a viver de pensões ou de rendimentos fixos. Por isso, lembra-te de ter uma conversa simples com eles. Pergunta-lhes se sabem o que são estas contas, quanto é que pagam de comissões e se alguma vez lhes explicaram que podem converter a conta que já têm sem deixar de receber a pensão, de pagar as contas ou de usar o cartão. E eu digo isto porque claramente o banco deles não vai tomar essa iniciativa. Uma simples pergunta tua pode poupar-lhes dezenas de euros por ano e pode garantir que continuam a ter acesso a tudo o que precisam sem estarem a pagar por serviços que nunca utilizam. Ser literado financeiramente não é só proteger o teu dinheiro, é ajudar quem te ajudou a chegar até aqui a proteger o deles também. A ronda de dezembro na Scramble ainda vai a meio, isto significa que podes alocar algum capital que te renda 6% já no próximo semestre de 2026. Como eu mencionei na semana passada, eu investi mais de 100 euros neste mês de dezembro, à medida que também vou recebendo juros mensais dos investimentos que fiz nas rondas passadas. Este mês temos empresas interessantes como a BioFlow, de acessórios para cães, ou a Tukin, uma marca alimentar do Reino Unido, e isto significa na prática que o teu capital está a fazer a diferença para muitas empresas internacionais. Nós portugueses continuamos a liderar a participação nas rondas de investimento com mais de 600 mil euros nas últimas duas, bem distantes do segundo classificado. E quando faltam cerca de 9 dias para terminar a ronda deste mês, ainda temos aqui alguma margem para continuar esta tradição. Ora, eu tenho investido na Scramble desde julho, quer com o capital que eu vou alocando mensalmente, quer com os juros que entretanto são pagos também a cada mês. Em média, estes investimentos estão a render 12% ao ano, um valor atrativo, sem dúvida, e que eu reforço mensalmente com 100 euros. O processo é muito simples, podes financiar a tua conta através de uma transferência bancária ou usando o cartão Revolut e depois basta selecionares a categoria que pretendes, bem como o montante que vais aplicar. Eu tenho um episódio onde eu te explico absolutamente tudo sobre esta plataforma de forma imparcial, pelo que se queres perceber melhor como é que a Scramble funciona, os riscos, o potencial de retorno e se é algo adequado para ti, então passa pelo episódio 229, onde tens uma análise totalmente detalhada. Entretanto, podes usar as calculadoras da empresa para perceber as rentabilidades da plataforma, onde, por exemplo, um cenário do investimento inicial de 200 euros com uma recorrência de 100 euros todos os meses durante 2 anos gera uma rentabilidade próxima dos 12%. Uma alternativa interessante, com um risco, é certo, às baixas rentabilidades dos depósitos e certificados por cá. Caso estejas interessado em investir, eu vou deixar um link na descrição que podes usar para receber um bónus de 10 euros no teu depósito, mas lembra-te que existem sempre riscos associados a este tipo de investimentos, pelo que deves investir apenas uma quantidade de dinheiro que estás disposto a perder. Mais uma semana positiva para a maioria dos índices mundiais, ainda que de forma modesta. Os poucos que conseguiram fechar acima de 1% estavam todos localizados no continente europeu. Por cá, a FPF decidiu fechar uma parceria com a corretora australiana VT Markets. No entanto, há aqui um pequeno detalhe que passou despercebido. A empresa não tem licença para operar em Portugal e já está sinalizada por reguladores de vários países europeus. Isto não é assim nada de extraordinariamente grave, tirando o facto de se tratar de serviços financeiros e não de vender cascóis da seleção. É um tipo de contexto muito semelhante aos influencers que promovem casinos, com o igual grau de gravidade, só que aqui nós estamos a falar de um youtuber de 19 anos, é a Federação Portuguesa de Futebol. E é exatamente isso que torna a situação desconfortável. A FPF tem a obrigação de fazer uma diligência séria antes de associar a marca da seleção a entidades não reguladas. A questão não é a parceria em si, mas a falta de cuidado. A FPF pode e deve fazer negócios, faz parte da sua atividade, mas convém verificar se o parceiro está legalmente em campo. Senão, arriscamos-nos a ter uma seleção de excelência patrocinada por uma empresa que nem devia estar no estádio. Também por cá vimos uma enorme vaga de procura por viagens de final de ano, o que disparou, pasmem-se, 20%. Os preços subiram, o custo de vida continua apertado, toda a gente jura que isto está impossível e ainda assim os aviões saem lotados e as agências não têm mãos a medir. Isto é uma espécie de paradoxo bem português. O bolso que se queixa é o mesmo que milagrosamente descobre a margem para passar o Réveillon em Roma, em Cabo Verde, onde houver Wi-Fi
e sol. É difícil não esboçar um sorriso, passamos o ano a lamentar a inflação, os juros, as rendas impossíveis, mas chegamos a dezembro e parece que existe aqui um cofre secreto, um fundo especial de sobrevivência emocional reservado exclusivamente para esta oportunidade. Não há dinheiro para tudo, é verdade, mas para fugir 5 dias há sempre forma. É quase cultural. E se não ficaram convencidos com esta notícia, então eu mostro-vos um double down. Portugal terminou a última Black Friday com o quarto maior crescimento de transações entre os mercados analisados. Apesar da inflação, de salários pressionados e discussões sobre os custos de vida, os portugueses encheram os carrinhos online como se fosse a véspera de Natal. É novamente quase uma tragicomédia. Nos cafés comenta-se o aperto orçamental, nas conversas entre amigos lamentamos o preço da luz, da gasolina, mas basta aparecer um menos 50% numa etiqueta para que o espírito de consumo desperte. O mesmo bolso que resmunga dos impostos depois dança como uma marioneta quando vê este tipo de descontos. Noutro tópico, a Netflix anunciou hoje um acordo histórico, vai adquirir a Warner Bros. Discovery, o seu catálogo de filmes e séries e o serviço de streaming da HBO Max por quase 87 mil milhões de dólares. Com isto, marcas icónicas como o Game of Thrones, o Harry Potter, os universos da DC e dezenas de filmes e séries clássicas passam para a plataforma da Netflix. No papel, isto é um movimento que promete dar aos espectadores mais de tudo, um catálogo mais vasto, estreias, franchisings poderosos e uma Netflix ainda com maior alcance, mas na prática pode ser abandonar de um estúdio de cinema. Com tanto poder reunido numa só empresa, o risco do monopólio criativo e da distribuição aumenta e menor diversidade de fornecedores significa menos independência para os criadores e possível empobrecimento da oferta no longo prazo. Veremos se esta proposta passa pelos reguladores. No que toca ao portfólio, vimos não uma, não duas, mas 3 subidas de dividendo, algo modestas, no core e os 2 bancos do Canadá a subirem entre 1% a 6% os seus dividendos. Esta foi também uma semana com 2 movimentações em sentido contrário. De saída temos a Intel, que depois de vários anos a predicar um turnaround da empresa, eu decidi tirar a toalha com um prejuízo mínimo. Eu tinha usado a empresa no ano passado para a colheita de prejuízo fiscal, assumindo cerca de 300 euros em perdas, e com este rally recente e com os dividendos recebidos fico perto desse valor, sendo que as perdas não chegam aos 20 euros. E a minha desistência é porque a teoria de que a empresa iria demorar 5 anos a recuperar da queda de 2022 está a cair por terra. Eu acredito que só quando as fábricas em Ohio estiverem operacionais, lá para 2030, é que pode efetivamente começar a competir com a concorrência. Ora, com hemorragias anuais de fluxo de caixa superiores a 8 mil milhões de dólares, eu acho que nem com a ajuda do governo a coisa vai ao sítio. E o que não faltam são oportunidades mais atrativas para o meu dinheiro. Por outro lado, eu reforcei a minha posição na Dinopolska, uma empresa que já com análise aqui no YouTube e que me parece ter regressado a terrenos razoáveis de valorização. Falando da performance, o portfólio fechou a semana perto dos 109 mil dólares, com uma valorização anual de 17,5% e cerca de 45 dólares em dividendos recebidos nos primeiros dias de dezembro. E é tudo por hoje. Apoie o canal deixando um comentário, um like, subscrevendo aqui no YouTube e seguindo-me também nas redes sociais Instagram, Spotify e Patreon, onde tens conteúdos absolutamente exclusivos. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. El capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3 he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿No sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista
ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? Cosa curiosa.